Ah, tá. Olá, meus queridos alunos. Iniciamos uma nova etapa, portanto, do nosso trabalho e pedimos a Deus que nos guarde agora, né, para esse trabalho aqui nosso. Então, como de sempre, de hábito, eu me reporto ao que já foi falado em nossas aulas, né, e vou me permitir aqui, para ser fiel ao nosso livro adotado, mas a todos os demais livros de direito civil, né, que vocês deverão consultar na biblioteca virtual. Então, falamos aqui em nossa sala, nossas aulas passadas, o compromisso, né, foi um assunto que vencemos. Depois, as espécies de compromisso, falamos aqui sobre os pressupostos objetivos e subjetivos, né, e os compromissos com institutos afins, né? Efeitos do compromisso, e concluímos o nosso assunto aí. O segundo assunto foi que nós falamos sobre confusão, né? A confusão e, naturalmente, todos os seus pressupostos, conceitos, né? Fomos aqui folheando o nosso livro e verificamos que havia exemplos que nos esclareciam muitíssimo, né, até os efeitos e a extinção da confusão. O outro assunto que tivemos a oportunidade de trabalhar foi da emissão de dívidas, que é o perdão das dívidas, né? Falamos exaustivamente disso, os senhores participaram muito bem. Falamos que a remissão podia ser total, parcial, expressa ou tácita, não? E a seguir falamos dos seus efeitos. Percorremos e chegamos a um outro assunto, que era a extinção da relação obrigacional sem pagamento, né? E dissemos que nesse assunto que abordamos, né, falamos da prescrição, que a prescrição realmente é um instituto jurídico de grande utilidade e de grande modernidade também, porque ela tem como fundamento a tranquilidade da vida econômica e social, né? Em resumo, porque no caso aí de obrigações e das dívidas, a pessoa que está devendo para alguém deverá saldar esse seu compromisso, ser adimplente, né? Mas colocamos também que, né, se essa dívida ocorrer a sua prescrição, não haveria como proteger esse direito que a pessoa tinha, porque ela deveria ter visto o tempo. O tempo correu contra ela, ou melhor dizendo, a seu desfavor, né? E então, recordamos com vocês que a prescrição, portanto, é um instrumento jurídico, um instituto jurídico, né, que protege o nosso direito. Se nós não usamos no tempo devido, perdemos o direito de ação, que é um aspecto do direito processual civil. Falamos bastante sobre isso com os senhores, mas também falamos depois da impossibilidade, né, da chamada execução sem culpa do devedor. Então, o devedor que não acabou por saldar a sua dívida, esse devedor, ele realmente ficou inadimplente. Então, ali falamos tanto sobre a inadimplência, né? Mas ela pode ocorrer que mesmo esse devedor, né, não tivesse pago em dia, em local, em hora e na forma da lei, ele tornou-se inadimplente. Mas nada vai lhe acontecer, porque ele poderia ter a seu favor as chamadas dirimentes. Falamos que dirimentes nada mais são do que umas escusas ou desculpas que ele teria para dizer por que não pagou. E por que ele não pagou? Há dois motivos pelos quais ele poderia não ter pago, mas ele deve provar, né, que ele realmente não pagou, porque houve dois elementos que poderiam ajudá-lo. São o caso fortuito e a força maior, né, que impossibilitaram ele desse pagamento. Muito bem.
Falamos muito sobre isso aí em nossas aulas passadas. Depois atingimos um outro assunto, que nós estamos recordando, né, para o que deveríamos falar hoje, que é naturalmente a execução forçada por intermédio do Poder Judiciário. O que seria isso? Sintetizamos em aulas passadas, fazendo a leitura exegética e comentando pontualmente com os senhores para que as dúvidas fossem levantadas, e foram levantadas. E dissemos que a execução forçada ela ocorre quando alguém deixa de, na verdade, de pagar, de saldar seus compromissos, né, em tempo, local e na forma da lei devidas. De tal maneira que essa pessoa agora, ela não tendo realmente então dirimentes para desculpá-la, excusá-la desse cumprimento, ela se torna o quê? Inadimplente, né? Ele é um inadimplente, porque não cumpriu com a sua obrigação naquela relação jurídica que é entre o credor e o devedor. Então, o devedor, neste caso, ele realmente, não tendo pago, enseja, portanto, ao seu credor que, depois de meios amigáveis, não consegue recuperar o seu crédito, né, nessa relação obrigacional, ele pode, evidentemente, acionar a máquina judiciária. Essa máquina judiciária nada mais é do que ela é representada pela pessoa física do juiz, alguém que passou pelos bancos escolares, advogado, que acabou prestando concurso, foi nomeado e foi exercer, então, a função jurisdicional. O que é essa função jurisdicional? Ela significa que é aquele trabalho, é a última coisa do trabalho do juiz, que é a sua sentença, né? Em que, no direito civil, essa sentença tem duas características. Se você entra em juízo provando o seu direito como autor, né, e depois o juiz lhe dá com a causa por vencida, essa sentença dele é uma sentença procedente, mas poderia ser procedente em parte também. Mas recordamos aí que ele tendo perdido a questão, né, ou a outra parte que perdeu a questão, pode se valer da segunda instância, ou seja, levar o seu pedido novamente, porque insatisfeito, foi para o Tribunal de Justiça, né? E aí sabemos todos que houve então o quê? A necessidade de recurso, e há muitos recursos que são estudados no direito processual civil, né? Falamos exaustivamente e dissemos então que o crédito que o credor realmente poderia ter, ele agora vai pelas vias judiciais e ele vai fazer então essa execução. Estudamos que a execução poderia ser uma execução específica, né? Depois a execução chamada execução genérica, e depois o outro aspecto que salientamos foi do patrimônio do devedor, que em resumo é o seguinte, né? O credor, ele pode buscar no patrimônio do devedor a compensação do seu débito, o débito do devedor. Então, resumidamente, o que ocorre aí é que o credor, através do judiciário, ele promove essa chamada execução forçada, né? Mas ele promove quando a dívida é líquida e certa, ou seja, representada por um título em que o montante já está líquido e certo. Quando isso não ocorre, a dívida é ilíquida. E então haverá de haver o chamado processo de conhecimento para que o juiz venha verificar que existe realmente uma dívida, e essa dívida então, depois que ele tenha considerado como legal, né, ele dá por procedente na sua sentença e ela deverá ser liquidada.
A palavra liquidada tem o significado de que ela deverá se tornar líquida e certa, né? Daí sim será passível de execução forçada. E quando falamos disso, dissemos que pode haver vários credores, né? E quando temos vários credores, nós temos um termo que os define, os chamados co-credores. Como do outro lado, no polo passivo, os chamados co-devedores, né? E então dissemos que, nesse caso, quando esse devedor tem um patrimônio, né? Esse patrimônio dele deverá ser rateado entre os seus credores. No caso do concurso de credores, que quer dizer de co-credores, deverá haver o rateio, evidentemente, desses valores, dessas propriedades, para que sejam proporcionalmente divididas entre os seus credores, né? E aí, na oportunidade, dissemos que há credores preferenciais e credores que não são preferenciais. São os credores comuns, falamos aos senhores, que são os credores quirografários, né? Abordamos essa parte toda em nossas aulas e eu vou aqui folheando para recordar com os senhores, né? Viemos ao final desse nosso assunto. E a seguir, passamos a abordar um novo assunto com os senhores, que foi realmente a das consequências da inexecução, não é, das obrigações por fato imputável ao devedor. O que será isso, né? Porque aqui, na verdade, então, esse título nos invoca que o devedor, não tendo saldado com as suas obrigações, né? Mas nesse momento o nosso título diz o seguinte: ele deixou de executar, pagar, saldar as suas dívidas, suas obrigações, por um fato que é imputável agora a ele mesmo. E esse fato, né, ele se deve, falamos em aulas passadas, que é um fato que se deve ao devedor da seguinte maneira: o devedor não quer pagar a dívida. Quando ele não quer, ele tem consciência, não quer e deseja não pagar, nós dissemos em aulas passadas que, né, em realidade, ele está cometendo um ato doloso, né? Porque o dolo, sabemos todos, é uma consciência, é uma vontade de não cumprir aquilo que deveria ser cumprido, no caso, o pagamento. Pagamento da obrigação de dar, de fazer, não fazer, né? Justamente no dia, no local e hora aprazados. E isso acontecendo, ele é declarado, portanto, inadimplente, né? Falamos nisso, mas também chegamos ao ponto de dizer rapidamente o problema da mora. A mora não é, na verdade, um caso de um devedor doloso, porque ele pode ser devedor por dolo ou por culpa, e essa culpa, ela se dá por negligência e imperícia também, né? Dissemos isso. E é diferente da mora. A mora é algo que o devedor, em realidade, ele deixa de pagar, mas não porque realmente ele teve dolo ou culpa. Ele atrasou no pagamento, mas ele poderá pagar, né? Ele poderá pagar. É isso que nós chegamos em aulas passadas, falando a respeito desse devedor e dos fundamentos, das consequências, que seriam, então, as perdas e danos, né, pelas quais ele deverá ser responsabilizado. E quando falamos em responsabilizado, lembramos daquele termo da responsabilidade civil, né, que é a responsabilidade que pode ser objetiva e subjetiva. A responsabilidade civil objetiva é aquela que não pode ser, não há necessidade de ser provada, né? Mas a civil é aquela que exige que haja comprovação desses fatos em face do seu aspecto do subjetivismo, né?
falamos que essa responsabilidade também poderia ser contratual e extracontratual. Dissemos tudo isso e chegamos ao final do nosso assunto. Hoje, nesta aula, depois de termos recordado tudo isso, para que haja com os senhores, então, esse desdobramento dos nossos assuntos, eles culminam com um novo assunto, que é o assunto da mora. Né? E aqui sim, como de hábito, em face dos artigos que devem ser lidos, e é claro, a memória não nos vai falhar, nós não poderemos abarcá-los de uma maneira extremamente concreta, né, e bem precisa, nos leva a essa leitura do texto, e é o que eu vou fazer a seguir, para ser breve, mas com muita calma, devagar. Eu vou fazer a leitura do texto e fazer o seu comentário, para que vocês possam ter um entendimento pleno, né? Entendimento pleno aí. Então, este assunto é o assunto de mora. Eu passo aqui agora a fazer a leitura da mora e, evidentemente, fazer o seu comentário, né? Então, diz lá o nosso texto que a mora, sobre a mora é inadimplemento absoluto. A mora requer, na seara da inexecução da obrigação, um exame mais demorado, por ser mais frequente que o inadimplemento absoluto, não é? Do qual se distingue nitidamente. Por quê? Porque haverá mora quando o devedor ainda puder cumprir a obrigação, possibilitando ao credor receber a prestação que lhe interessa. Veja, então a mora, ela ocorre quando há um atraso no pagamento da obrigação de dar, de fazer ou não fazer, né? Mas ele pode fazer, só que ele está atrasado, isto é mora. E se diferencia do inadimplemento absoluto, que vimos na aula passada, porque no inadimplemento absoluto, se não houver possibilidade, ou porque a coisa devida pereceu, ou porque já se tornou inútil ao credor. A mora poderá ser purgada. Então, a palavra purgada, ela aparece aqui no nosso texto, né, para todos nós, e que eu vou dar um pulo agora à frente do nosso texto, porque eu fiz a pesquisa para os senhores, porque deveremos chegar lá. Mas é muito oportuno aqui falar o que seja essa purgação da mora. Então, a purgação da mora, ela significa o seguinte: mora é uma emenda, é uma reparação ou purgação da mora, que vem a ser um ato espontâneo do contratante moroso que visa remediar a situação a que deu causa, evitando os efeitos dela decorrentes, reconduzindo a obrigação à normalidade. Então, o que quer dizer isso aí? É porque o credor, o devedor, melhor dizendo, esse devedor, ele deixou de pagar no tempo, no lugar, né, no prazo legal. E então, nesse caso, ele pode se socorrer. Em outras palavras, diríamos o seguinte: ele vai buscar, naturalmente, uma desculpa, uma escusa, uma dirimente, poderá pagar, né? Mas ele deverá pagar juros. E daqui a pouco estaremos falando de juros com os senhores, né? E continua o texto: purga-se assim o inadimplente. O inadimplente é aquele que é o devedor que não pagou em dia, né, de suas faltas. Deveras, pondera aqui o Lacerda de Almeida. A mora perpetua a relação obrigacional, acrescentando-lhe certos encargos,
como a responsabilidade por riscos, por juros, por frutos percebidos e os percipiendos. Que são frutos percipiendos? Quer dizer, aqueles que ainda virão, não é? Da coisa, as perdas e danos, etc. De modo que a sua purgação, o que é a purgação? A emenda, a reparação. Purgação quer dizer isso aí, né? A emenda, a reparação, né? Que a sua purgação viria a atenuar o princípio rigoroso da perpetuação da dívida em consequência do atraso do adimplemento da obrigação ou do seu não cumprimento no local ou na forma devidos. Seria, portanto, a mora um remédio jurídico para colocado à disposição do moroso. O moroso é aquele cidadão que não paga em dia, não pôde pagar, para extinguir os seus efeitos, né? De tal maneira que, veremos já, que a mora, na realidade, ela está relacionada com o problema de juros, né? De juros. E essa purgação da mora é sempre admitida na lei, né? O devedor terá esse direito à purga. A purga quer dizer o remendo, a reparação desta mora que lhe deu causa, desde que a prestação não se torne inútil ao credor. Porque se a prestação se tornar inútil ao credor, não haveria razão da mora, né? Não haveria razão da mora. Nesse caso, é a hipótese em que se veria do inadimplemento absoluto, que falamos alguns minutos atrás, né? Na mora. Então, a purgação se dá quando o devedor oferece a prestação devida, mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Ou seja, o devedor poderá pagar sim, acabamos de falar, né? Por exemplo, a prestação em dinheiro, ainda que atrasada, acrescentando os chamados juros moratórios. Então veja, percorrendo o nosso volume, e que os senhores verão na nossa biblioteca virtual, acrescento, né? E os demais livros poderão fazer comparações do texto, que é sempre interessante. Eu dei um pulinho aqui para esclarecer para os senhores o que seria realmente esse problema da mora, né? Da mora e da purgação da mora, que é purgar esta mora, né? Falamos então do purgar. Repito, purgar quer dizer remendar, né? Remendar. E aí o nosso autor, voltando a ele continua dizendo lá para nós que essa mora, portanto, a mora do devedor, ela tem uma configuração, né? Essa mora do devedor, ela tem aspectos objetivos e subjetivos. E apesar de haver uma semelhança entre o instituto do inadimplemento absoluto, já que eles geram a mesma consequência, pois pelo nosso Código Civil, lá está no artigo 389 e 394, o contratante moroso e o devedor absolutamente inadimplente, eles vão responder sim, havendo culpa. Essa culpa, relembramos, pode ser por negligência, por imperícia, né? E pela reparação do prejuízo causado ao credor. Por quê? Pelo descumprimento da obrigação, pagando indenização por perdas e danos. Por perdas e danos, né? E aí o outro item que passamos agora a apreciar é o item que fala sobre o conceito e espécies de mora. Então o Código Civil, no artigo 394, ele explicita a noção de mora ao dispor: considera-se mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, no lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer. Veja, então agora paramos um pouco para comentar que há uma mora do devedor, que eu acho que é mais comum, né? E há uma mora do credor,
é aquele que você vai querer pagar como devedor e, por motivos os mais variados, ele não quer receber. E você vai, veremos daqui a pouco, que terá, evidentemente, mecanismos jurídicos para que você possa saldar, solver, né, a sua dívida. Já estaremos falando de que o devedor, então, ele é chamado o devedor solvente. Nesse caso, ele deseja e quer pagar e vai justificar os seus motivos, mas, evidentemente, veremos que terão aí problema de juros, né? Os juros moratórios, os juros compensatórios, que veremos no decorrer aqui da nossa leitura comentada, fazendo a exegese para os senhores. O Código Civil fala nisso, acabamos de dizer. Portanto, a mora vem a ser, segundo o Limonge França, né, a inexecução culposa da obrigação, mas também a injusta recusa em recebê-la no tempo, no lugar e na forma devidas, né? Por parte de quem? Do credor. Interessante. O credor também, tendo lá os seus motivos, ele pode se recusar. E aí você, evidentemente, deverá buscar os institutos jurídicos que lhe cabem para saldar, né, e entrar em juízo, evidentemente. Veremos que depois estaremos falando de uma ação de consignação em pagamento. Né? A mora é, pois, mais do que um simples retardamento, visto que o Código Civil considera como mora o cumprimento da obrigação fora do lugar, da forma diversa, da ajustada legal ou contratualmente. Por que falamos legal ou contratualmente? Porque dissemos em aulas passadas que o contrato, né, entre as partes, ele resulta da convergência de vontade entre essas partes. O contrato, dissemos em aulas passadas, ele se divide em dois: os contratos nominados, que são em número de 23, diz lá o Código Civil, e são os contratos, como por exemplo a compra e venda, o contrato de seguro, a empreitada, né? Mas existem aqueles contratos que não têm um nome específico. Dissemos que esses contratos que não têm um nome específico, eles poderão ser trabalhados, serem detalhados, serem caracterizados na construção, na elaboração do contrato, como já vimos na fase da formação contratual, de que esses contratos, embora não tenham nomes específicos, são chamados inominados, repito, eles deverão sempre obedecer na sua construção os princípios gerais do direito, a moral, a ordem pública, por exemplo, na sua construção. Né? Por quê? Isso acontece em face da evolução tecnológica dos nossos dias, em que os objetos ocorrem. Muitas vezes o objeto contratual não tem um nome específico. E então, no momento da construção, da formação do contrato, este objeto vai ser delineado. Mas esse seu delinear deve obedecer à ordem pública, à moral, os bons costumes e os princípios gerais do direito. Daí porque lemos aqui, né, o contrato tem uma forma ajustada, legal, que são um daqueles 23, ou os demais. 23 são chamados nominados, e os demais que são chamados inominados. São os contratos, e esses contratos, eles, apesar de nominados, eles serão caracterizados, de acordo com o que falamos, e desta forma terão validade jurídica, não é? E o grande princípio que possibilita a sua construção e o seu cumprimento e a sua execução é aquele famoso adágio romano, que foram os construtores, edificadores, sofisticadores, melhor, do direito, né, na antiguidade, na antiga Roma, em que eles enunciavam que quando o contrato é feito, evidentemente sempre na convergência de duas vontades, mas que, sem dúvida alguma,
podem ser erigidos de acordo com o que falamos, eles são lei entre as partes. E lei entre as partes nos remete àquele famoso adágio do pacta sunt servanda, ou seja, os contratos contratualmente feitos, é claro, redundamos, eles são lei entre as partes, embora não estejam caracterizados conforme aqueles 23 do Código Civil, mas construídos da maneira como já dissemos há momentos atrás, eles são lei entre as partes e deverão ser cumpridos, porque caso isso não aconteça, haverá o quê? A execução forçada e as consequências que veremos, que são as perdas e danos, né? Juros moratórios, juros compensatórios. E por oportuno agora continuamos na nossa leitura comentada, que ter-se-á, portanto, amor quando não for cumprida no tempo, no lugar e no modo estabelecidos em disposição legal ou convencional. Não é? Percebe-se por essa definição que tanto o devedor como o credor poderão incorrer em mora, desde que não tenha ocorrido fato inimputável, isto é, for caso fortuito ou de força maior. Falamos em aulas passadas de que o devedor ele pode, é claro, justificar o não cumprimento da obrigação de dar, de fazer, de pagar, de restituir, desde que tenha ocorrido um fato chamado fortuito ou a força maior. Vimos em nossas aulas passadas. A força maior, que são fatos decorrentes da natureza, da inundação, de tempestades e tal. O fortuito, quando, por exemplo, um fio se desliga e cai e a falta de energia provoca um problema na produção, ou também um motim, ou também um engarrafamento de um trânsito, etc., que podem causar atraso na entrega de um produto devidamente justificado, nunca se esqueça, devidamente justificado, para que possa esse devedor dizer, provar em juízo, é claro, que ele não teve culpa. Então, neste caso, repetimos, não haveria, claro, a força maior, não haveria a culpa, não haveria o dolo. Né? Mas, continuando, em regra, o devedor deverá, no momento certo, no lugar e na forma convencionados, e ao credor cabe receber oportunamente a prestação, no local e na forma. O descumprimento da obrigação na hora, no lugar e na forma devidos induz a mora de um ou de outro. Aquele que tiver que suportar as suas consequências deverá provar a ocorrência do evento hábil a criar a escusativa. A palavra escusativa vem de escusar. Escusar quer dizer desculpar-se. E então o devedor ele poderá aludir o fato maior ou o caso fortuito para invocar a dirimente. A palavra dirimente também é uma desculpa, é a escusa pela qual ele vai deixar de pagar perdas e danos, lucros cessantes. O credor também, porque o credor pode dar causa na demora em receber e causar prejuízos ao devedor, que neste caso é alguém que está de boa fé e quer cumprir a sua obrigação, mas por motivos variados o credor ele se esconde muitas vezes para provocar ou dar motivos a que o devedor fique em mora. Quando nós falamos fique, nós costumamos falar ou dizer de um termo técnico, né, do direito, constituir o devedor em mora. Né? Então, 3 são as espécies de mora admitidas em nosso direito. A primeira mora é a mora solvente, debende, ou debitoris, ou mora do devedor. A segunda é a chamada mora, né?
acipiente, credente, ou a mora creditores, ou mora do credor, ou a terceira face, a terceira espécie, a mora de ambos os contratantes, que deveremos falar daqui a pouco. Então, começamos aqui a falar da mora do devedor, né? A mora do devedor. Esse item, ele começa por dizer o seguinte, vou lê-lo e vou comentá-lo, porque entendo que a leitura e logo após a sua interpretação, onde existem os artigos, nós estaremos dando a vocês uma elucidação a respeito do conteúdo dele, né? E diz lá a mora do devedor. Configurar-se-á a mora do devedor quando este não cumprir, por culpa sua, a prestação devida na forma, no tempo e no lugar devidos, em razão da lei, do contrato. E aí há várias revistas dos tribunais que são citadas. Dois são, portanto, os seus elementos. O elemento objetivo, ou seja, a não realização do pagamento no tempo, local e modo convencionado, e o subjetivo. O subjetivo é a inexecução culposa por parte do devedor. Veja, o caso da mora no seu aspecto objetivo, ele caracteriza três elementos importantes no cumprimento de uma obrigação. É o tempo, né, que está prazado no contrato, é o local em que deverá ser consignado, deverá ser resolvida a situação, e naturalmente a forma legal, né? É muito fácil o entendimento. E o aspecto subjetivo, ele se refere evidentemente ao problema da culpa do devedor. Essa culpa, já acabamos de falar, ela pode ocorrer por negligência, por imperícia do devedor, mas ele poderá ter escusas, lembramos de novo, ou dirimentes, que são, na verdade, a palavra escusa. Escusa quer dizer se desculpar naquela situação, mas, não vamos esquecer, deverá ser comprovadamente em juízo, senão não haverá o valor jurídico. E essa mora do devedor, ela se manifesta sob dois aspectos. O primeiro é chamada a mora ex re, palavra latina, se decorrer da lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, descumprimento, independendo, portanto, da provocação do credor. A mora do devedor ocorrerá pleni iure. Pleni iure quer dizer de acordo com o direito, não sendo necessário qualquer ato ou iniciativa do credor, se houver vencimento determinado para o inadimplemento da obrigação. O que é que quer dizer esse pedaço do texto aqui? Quer dizer o seguinte, essa mora ex re já está consignado no contrato, o dia do seu vencimento, né? E no dia que ele ocorrer, não haveria necessidade do credor acionar o devedor. Ele sabendo, ele tem que cumprir a sua obrigação. Quando ele sabendo, porque está em contrato, e o credor também sabendo disso, não vai acioná-lo em juízo, só irá acioná-lo quando ele descumprir, né? Nesse caso aqui, o que essa palavra da nossa autora diz, não há necessidade, né, de ele, por exemplo, acioná-lo em juízo, acionar a máquina judiciária, né, como nós falamos, a execução forçada. Agora, vamos aplicar, portanto, a regra do dies interpellat pro homine, quer dizer, a palavra dies interpellat pro homine está em latim, quer dizer, será acionado quando ele deixar de cumprir, sabendo que tinha que cumprir em dia e hora local, porque já estava no contrato, né? Essa é a interpretação. Ou seja, o termo interpela lugar do credor, ou, pois, Alex ou diz assumirão o papel da intimação. Aqui quer dizer o seguinte, admitamos então que não houvesse esse dia colocado no contrato. Nesse caso, sim, ele poderia até alegar que, por qualquer razão,
não deveria cumprir a obrigação. Mas, estando patente, estando expresso, ele deve ir lá no dia, hora e local e cumprir essa obrigação, ou seja, pagar. Cumprir a obrigação de dar, de fazer, de restituir, mas ele não faz. Então o termo significa a própria interpelação, a própria intimação. O que é a interpelação, portanto, a intimação? A interpelação judicial ela ocorre quando o credor entra em juízo, requerendo a interpelação do devedor, para que venha pagar o seu débito que estava constante em contrato expressamente. Então equivale, portanto, até à intimação. Equivale à intimação. Né? Esse seria o caso dessa colocação aí da nossa autora, do nosso autor aí, o senhor Ribeirão, em vários volumes nesse sentido. Né? É isso que está a colocação aí. Então é o que se dá, por exemplo, né? Primeiro, nas obrigações positivas e líquidas não cumpridas no seu termo. Vencidos os débitos contraídos com prazo certo, surgirá de pleno direito, quer dizer, de pleno iure, de pleno direito, né? Repetimos aí, né? Pleno direito. Não cumpridas essas obrigações, porque no prazo certo elas não foram cumpridas. O dever de pagar, que se não for cumprido, terá por efeito imediata a constituição do devedor em mora. Então, o devedor sabia do contrato, sabia do dia, e ele fez corpo mole, não foi pagar. Então, nesse caso, a interpelação e a intimação deverão ser feitas para que ele venha honrar o seu compromisso. E haverá consequências, quando principalmente a dívida é positiva, é líquida, chamada positiva, ela é líquida e certa. Né? O que significa dizer que não há discussão a respeito do seu aspecto formal, do título, que está está em posse do credor. Porque quando ele vai pagar o credor, é a obrigação do credor dar-lhe uma quitação. E ao dar-lhe a quitação, ele pegará o título. Ora, se o título está na mão do credor, significa claramente que ele não pagou a obrigação. Não? Então, em aulas passadas já comentamos isso com os senhores. E o item B diz assim: nas obrigações negativas, o devedor é tido como inadimplente desde o dia que executar o ato que deveria se abster. Então, a obrigação negativa é aquela que ele se obrigou a contratar, né, o devedor, de não fazer um determinado ato, né, de se abster, mas é justamente ao contrário, ele vai lá e faz o que não deveria fazer. Né? Então é chamada obrigação negativa. Né? Ele acabou fazendo o que não deveria fazer. De forma que desde esse instante em que comete o ato ilícito, em decorrência da violação da lei penal ou civil, correm os riscos da coisa devida exclusivamente por conta do devedor, independentemente de interpelação. Tá? Independentemente dessa interpelação. O segundo aspecto aqui, da mora, ela se fala a falar sobre mora ex persona. E deve dizer o seguinte: se não houver estipulação por termo certo, dia certo, né, para a execução da relação obrigacional, nesse caso será imprescindível que o credor tome certas providências para constituir o devedor em mora, cientificando-o formalmente de sua inadimplência, tais como a interpelação judicial e a extrajudicial. As revistas dos tribunais falam sobre isso, e o artigo 397, parágrafo 1 do Código Civil, o CPC 726-729. A citação ordenada por despacho judicial por causa principal do credor ajuizada para discutir aquela relação. Então, essa é a mora chamada ex persona. A mora ex persona requer, portanto, uma intervenção do credor na defesa do seu direito creditório, né?
que tem o objetivo de cientificar o devedor. Olha, está na hora, você não pagou, você deveria ter pago. Então, houve interpelação ou uma citação ordenada por despacho judicial. Se o devedor cientificado quedar-se inerte, não cumprindo a prestação, os efeitos da mora vão ser produzidos. Então, a palavra quedar-se quer dizer corpo mole. Ele não tomou nenhuma providência, apesar de interpelado, apesar de ter intimado, né? Ou até por despacho judicial, mas nada fez. Nesse caso, ele vai responder pelos danos e terá responsabilidade outras mais, né? Que nós veremos no decorrer. Então, chegando agora a um determinado aspecto do nosso assunto da mora, né, que estamos tratando, falaremos agora sobre os requisitos da mora, né? A mora do devedor pressupõe a existência dos seguintes requisitos. Primeiro, a exigibilidade imediata da obrigação, isto é, a existência de dívida positiva líquida, revista dos tribunais, está aqui 434, 2.168, e vencidas, revista dos tribunais, uma vez que, na pendência da condição suspensiva, ou antes do termo final, né, será impossível a incidência da mora. Entretanto, o nosso Código Civil, no artigo 405, amenizando a rigidez do princípio in illiquidis non fit mora, admite que se contém os juros da mora desde a citação inicial. Vamos explicar isso aqui, né? Então, essa mora do devedor, ela tem um primeiro aspecto, né? O seguinte requisito, da exigibilidade imediata. Quer dizer o seguinte, quando se trata de uma dívida líquida e certa, é imediato. No seu vencimento deverá ser paga. Venceu, né? Ou então, naturalmente, se houve no contrato uma condição resolutiva, ou seja, um aspecto, um acontecimento que deve incerto e futuro, quando ele ocorrer, naquele instante deverá ser cumprida a obrigação, né? Então havia uma condição suspensiva aí, né? Ou antes do termo final, nesse caso. Agora, havendo isso, o cidadão, embora não esteja expresso, mas havendo essa condição suspensiva e não resolutiva, que será aquela que suspende até que o fato venha a ocorrer no futuro, o que pode acontecer é que, nesse caso, ele não está em mora. Não está em mora. Mas, independente, fora disso, o nosso Código Civil, ele admite que contém os juros da mora desde a citação inicial. Aí acontece o seguinte, neste fato, eu vou explicar com mais clareza aqui, porque quando a pessoa não paga a prestação, a obrigação no dia certo, ele já partiu daquele instante, desde que esteja expresso o prazo no contrato, ele já está em mora. Ele deve ser constituído em mora. Mas o nosso Código Civil, ele faz aqui uma atenuante, que devemos prestar muita atenção. Qual? É o seguinte, é que mesmo ele não tendo pago, aí o credor vai executar, uma execução forçada que já falamos em momentos passados. Ele não tendo executado, a constituição dele e os juros de mora, né, serão pagos desde a citação. O que é a citação? Vamos explicar. A citação é um instituto processual civil. Vocês têm um grande professor que já falou sobre isso. Então, neste caso, você tendo um dito líquido e certo, entra em juízo, buscando a execução forçada e dizendo ao juiz desde quando esta obrigação deveria ter sido cumprida. Mas o nosso código amenizou, porque digamos que a citação devesse ser
a pessoa não pagou, a dívida foi em 2 de janeiro, digamos, mas demorou para ser ajuizada por vários motivos, então o juiz dará essa constituição imóvel, mandará pagar juros desde a citação, ou seja, desde que o exequente, nesse caso ele é chamado exequente, ele entrou em juízo para receber essa sua dívida contra o credor, mas entrou em juízo, foi parar na mão do juiz, é claro, o juiz então despachou, mandando citá-lo, né? Aí o oficial de justiça vai atrás do cidadão e ele entrega-lhe a cópia, né, daquela petição, na qual há um despacho do juiz de citando. A palavra citar significa que o executado, ao receber, ele deve então colocar o dia e a hora que ele recebeu na contrafé. O oficial de justiça pega e leva para o cartório e será anexado e irá para a mão do juiz. Então, a partir daquela data lá, da citação, é que vai se contar esses juros sobre a dívida, né? Sobre a dívida. Independente agora de quanto tempo demorará a ação. Mas no momento em que ela se tornar procedente, absolutamente procedente, haverá, é claro, recurso ao tribunal. Mas os juros estarão correndo, porque quando voltar e digamos que haja total procedência com a vista do tribunal, a verificação de um recurso que foi ao tribunal, então o juiz mandará fazer um cálculo, né, no cartório do juízo, e essa dívida será paga com juros, os juros calculados desde a citação, né? Isso é importante a gente observar aí. O outro aspecto, aqui o outro requisito, é da inexecução total ou parcial da obrigação por culpa do devedor, pois se ele não cumprir a obrigação no tempo, na forma e no lugar estipulados, né, em razão de uma inundação que interceptou as vias de comunicação, um naufrágio, um acidente automobilístico, congestionamento imprevisto em via pública, doença grave, não incorrerá em mora, já que o inadimplemento da prestação devida se deu por fato alheio à sua vontade, isto é, né, a verificação de um acontecimento de força maior de caso fortuito, mesmo que tenha sido transitório. E diz aqui o texto, o Código Civil, no artigo 396, diz assim: não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre em mora. Repito, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre em mora. Então aí dá para esclarecer bem, não é? Então, nesse caso, o artigo explica muito bem. Para haver mora solvente, o que é a mora solvente? A palavra mora solvente vem também do latim, a palavra solvente quer dizer o devedor, a mora do devedor, né? De vez em quando nós veremos aí, durante o decorrer de nossas aulas, a palavra solvens. Solvens quer dizer o devedor, como vamos ver aí o accipiens, que é a mora do credor. A mora do credor. Nós vamos falando esses termos, essa terminologia do direito civil, né, na nossa matéria, e que os senhores deverão se acostumar. Então, voltemos aqui. Para ver a mora solvente, indispensável será o inadimplemento da obrigação imputável ao devedor. É indispensável, né? É fácil aqui. Então, os efeitos da mora requerem culpabilidade do devedor. Não haverá, portanto, mora solvente se o descumprimento da obrigação ocorreu em virtude de força maior, caso fortuito, hipótese em que o credor não poderá reclamar qualquer indenização, embora possa, se quiser, né, optar pela rescisão contratual ou pelo cumprimento da obrigação, se for possível, se for útil para ele, se ainda lhe for.
E pelo enunciado 354 do Conselho de Justiça Federal, aprovado pela 4ª Jornada de Direito Civil, a cobrança de encargos e parcelas indevidas ou abusivas impede a caracterização da mora. Ficou aí claro que aquilo que falamos já exaustivamente, ou seja, o devedor, se comprovar que não teve culpa, né, de forma alguma, porque não pôde saldar o seu compromisso por motivo de força moral ou caso fortuito, não poderá a ele ser colocada a cobrança de encargos ou parcelas até indevidas, né, ou abusivas. Não cabe. Né? Ele deverá entrar em juízo e questionar se houver essa cobrança. E o terceiro requisito, que nós já citamos, o primeiro foi da exigibilidade imediata, o segundo a inexecução total ou parcial e da interpelação judicial ou extrajudicial do devedor. Nesse caso, se a dívida não for a termo ou a data certa. Né? Artigo 397, parágrafo 1. Trata-se da hipótese da demora ex persona, que só se constituirá se o credor a provocar por meios adequados. Se a mora for ex re, o devedor ficará constituído em mora pleno iure, pleno direito, pois se há prazo determinado para o vencimento da obrigação, não há necessidade de qualquer ato do credor que provoque a constituição em mora do devedor. Vencemos até aqui este assunto, um assunto maravilhoso e de altíssima importância para o advogado militante, né? Porque na vida relacional de obrigações como a nossa, que inteiramente mais de 80% dos nossos atos são da vida civil, chegamos a esse ponto. Bem, agora o assunto seguinte chama-se aqui os efeitos jurídicos da mora solvente. A mora solvente produz os seguintes efeitos jurídicos, né? Primeiro, a responsabilidade do devedor pelos prejuízos provocados. Segundo aspecto, a possibilidade do credor de exigir a satisfação das perdas e danos. O terceiro, a responsabilidade do devedor moroso pela impossibilidade da prestação, mesmo decorrente de caso surtido de força maior. São os três aspectos que iremos, numa aula subsequente, ventilar com os senhores com o maior prazer. Né? Mas eu deixo aqui para os senhores uma atividade, que é o seguinte: buscando na nossa biblioteca virtual, elaborarem aí um texto a respeito da mora, né? Das causas da mora, da purgação da mora, né? Colocando aí os autores e fazendo isso aí à mão, né? Colocando os autores, a bibliografia consultada, a data, o nome de cada um dos senhores. E oportunamente guardarão em casa e oportunamente os senhores deverão nos entregar, porque terá efeito para a nota de participação, né, após a nossa prova. Eu desejo então agora uma boa tarde aos senhores e que tudo venha correr bem com a família de todos vocês e com todos nós, com a graça de Deus. Né?